Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O programa Jogo Aberto e o programa da ESPN Brasil falaram sobre o empate do Flamengo, a repercussão do empate do Mengão. O Cicinho deu o papo dele aí, rasgou o verbo falando aí sobre esse empate do Mengão. Vamos analisar como que ficou o Flamengo na classificação. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Acompanhar Flamengo e Botafogo, mas foi estranho. O jogo não foi aquela pintura, muitos jogadores fora da partida, 0-0. Ficou aquele gostinho de algo mais. Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou o clássico tendo mais a bola, mas teve dificuldade para finalizar as jogadas. Os desfalques parecem ter pesado de lado a lado. A chance mais clara da etapa inicial nasceu dessa saída atrapalhada de Jair. Luiz Araújo parou em John. No lance seguinte, o Botafogo respondeu. Cuiabano de trivela levou perigo ao gol de Rossi. Bola na área, Vitinho ajeitou e Juan Cruz mandou por cima. Em outro cruzamento, dessa vez de Alex Telles, Igor Jesus errou o alvo. Primeiro tempo zerado. Logo no início da segunda etapa, o Fla assustou em cobrança de escanteio de Luiz Araújo, que terminou com o Everton Araújo finalizando fraco, nas mãos de John. Nesse outro lance, Luiz Araújo pegou com efeito e quase surpreendeu. A partir daí, o alvinegro cresceu na partida. Na melhor chance, Cuiabano rolou para trás e Marlon Freitas chutou para uma defesaça de Rossi. A melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. No último ataque do jogo, Alexandro ainda finalizou de direita, para fora. Noite sem gols no Maracanã. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim. A gente sai com um empate um pouco amargo, mas sempre bom somar pontos no Brasileirão. E aqui no Maracanã não é fácil somar pontos e a gente fez um belo trabalho hoje. Empate frustrante, principalmente para o Flamengo, que viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para 4 pontos. Não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo. Bom, o jogo realmente deixou a desejar. O que acontece, sim, com o Flamengo? É um time que se espera tanto. Ok, o Arrascaeta não estava lá preservado, o Gerson estava suspenso, não é a mesma coisa. Mas o elenco do Flamengo é muito bom até para enfrentar um clássico. Renata, diferentemente de outras, das maiorias das equipes, né, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem um elenco vasto, né, não dá para você também ficar, nós sabemos da qualidade tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, mas o Flamengo poderia ter dado mais, né, o Flamengo poderia ter dado mais, foi um jogo assim que não teve grandes emoções, mas o que deixou nítido é que o Flamengo ainda tem essa dependência, principalmente na qualidade e no brilhantismo do Arrascaeta. O Gerson, sem sombra de dúvida, faz muita falta, mas o Arrascaeta ainda continua sendo esse jogador diferencial, que se ele não está em campo, você não vê um brilhantismo dos outros jogadores, que até tem qualidade, e muita, por sinal, mas eles dependem muito dessa movimentação e desse último passe do Arrascaeta. Então, uma grande perca para o Flamengo quando joga sem esses dois jogadores. Verdade. Agora, Edu, pelo outro lado, o Botafogo também está sem o Savarino, que é o jogador referência, com a saída do Luiz Henrique do Almada, foi a reserva técnica. O Arthur também é um jogador que está num grande momento. Então, sem as principais estrelas, foi aquele jogo mais de marcação, de oportunidades. Brilhou o goleiro Rossi, brilhou o goleiro John. E o Renato montou um esquema realmente para jogar no erro, né, do Flamengo. A gente viu que o Botafogo no primeiro tempo mais se defendeu do que atacou. E quando no segundo tempo a equipe do Flamengo cansou um pouco, aí sim o Botafogo cresceu, teve alguma chance sim de fazer gol, poderia ter saído vitorioso,
né? Então eu acredito que o Botafogo, se acreditasse mais no potencial que essa equipe tem, poderia ter saído com um resultado melhor. Falar ao vivo com o Pedro Henrique Torre, que desapareceu do meu universo do Sport Center, me abandonou, entrava aqui com coisas gravadas, falsas e vivas, mas agora ele está de volta. Tudo bem, Pedro Henrique Torre? Quanto tempo eu não falo com você? Tudo bem, dona Mara, mas que poema maravilhoso para me receber. Muito obrigado, fico muito agradecido. Um beijo no seu coração. Um abraço para todos por aí também. Beijos e abraços para todos saudosos. Estamos por aqui novamente, mas num pós-jogo, num pós-clássico, um tanto quanto sonolento, meio, enfim, muito nhé, como diria algum adolescente hoje em dia, né, por aí, mas enfim, ficou bem aquém esse Flamengo e Botafogo ontem no Maracanã, quase 55 mil presentes, até que o estádio estava bem cheio, assim, bem participativo até, mas o jogo dentro de campo ficou bem aquém, como a gente pôde ver nessa reportagem aí. Os times que começaram o brasileiro como verdadeiros postulantes ao título, né? O Botafogo, o atual campeão, o Flamengo sempre ali no topo para tentar buscar o título brasileiro, e agora eles vão aos poucos se afastando do líder Palmeiras. É muito cedo e tudo mais, mas é assim que as vantagens dos líderes são construídas, né? Então eles tentaram, claro, estavam bem desfalcados de parte a parte, suspensão do Gerson, lesões, enfim, desgastados, Arrascaeta fora, Pulgar fora, o De La Cruz teve problema, como a gente apontou, o Arthur também não pôde participar, Savarino, Matheus Martins, enfim, os técnicos tinham as suas desculpas, justificativas, mas mesmo assim foi um jogo muito mais pegado, muito mais brigado do que propriamente criativo para duas potências aí, esportivas e financeiras também do futebol brasileiro. Então ficou aquela questão assim, de uma certa decepção sim ao fim do jogo no Maracanã. Então, vida que segue agora, o Flamengo a 4 pontos do líder Palmeiras, o Botafogo já a 10 do Palmeiras, então isso começa a preocupar, porque vai ter aquela parada, mas não para Flamengo e Botafogo, que estão no Mundial, vão tocar a temporada aí, vão ter que pensar talvez em reforços, a ideia é essa também, mas vão ter uma disputa muito grande. E no meio de semana também não para, tem Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba, venceu por 1-0, e o Botafogo vai até o Mané Garrincha para enfrentar o Capital, mas aí já abriu 4-0, fica um pouco mais tranquilo, talvez um pouco momento de descansar as pernas desses jogadores, porque semana que vem tem confrontos importantes. O Flamengo, por exemplo, pega o Palmeiras, aí sim vai ser um confronto de tirar, de eletrizante, né? De tirar faíscas no meio de toda essa confusão. Mari, muito obrigado pela recepção. Não some mais não, tá? Voltando sempre aqui no Sport Center, vou pedir sempre para a nossa pauta colocar Pedro Henrique Torre. Bom, quando o Pedro bem colocou ali, dessa coisa bem do jogo ali, sem muita coisa, muita animação, o Botafogo que não engrena, o Flamengo que vê uma distância do Palmeiras. Teve alguém que saiu... Minha pergunta não é nem menos frustrado, é mais frustrado do jogo, Jailson? Acredito que o Flamengo, porque o Botafogo jogou melhor. O Botafogo jogou melhor, assim... Teve a questão do Arthur, mas acredito que por conta dos lesionados ali do Botafogo já estarem mais tempo no DM, o Renato Paiva está se virando com o que tem, se virando bem. Com o Cuiabano, principalmente lá pelo lado esquerdo, o Igor Jesus acionado, participando mais no jogo, o Marlon Freitas ontem mais adiantado, né? Um pouco mais adiantado, porque o Alan e o Gregory faziam mais ali aquele trabalho de marcação. E o Flamengo com muita dificuldade, assim como eu falei rapidamente ali na primeira hora, quando o Arrascaeta e o Gerson não jogam, é outro time. Sem o Pulgar, então, aí piorou de vez. O time do Flamengo vira um time que basicamente só corre. Mas naturalmente não seria isso? Quando o Gerson é um dos principais jogadores, claro, o Arrascaeta é um dos principais jogadores. Só que aí entra a questão do elenco, né? Que tanto é dito em relação ao elenco do Flamengo. Não tem jogadores que cai muito o nível quando você precisa substituir esse tipo de jogador. Por exemplo, o Everton Araújo, quando vai substituir o Pulgar, não dá. Não tem condições. Não é que não seja assim, que ele seja um jogador ruim. É que o Pulgar é um nível muito acima. Não, eu acho que vai somando. Assim, já tem um jogador. Exatamente. Aí você não tem o Gerson, não tem a Arrascaeta. E aí não tem... Aí a distância vai ficando... Que eu acho ele bom jogador para uma função, né? Exato. Ele fisicamente ele é grande, ele é forte. Não vai quebrar a linha que nem o Pulgar faz. Exatamente.
Só que aí isso começa a somar, só que essa soma também pode ser feita pelo outro lado. Pelo outro lado, né? Exatamente. Quantidade de jogador do Botafogo que... Desfalcado, né? Sim, e outra, o Botafogo, na próxima vez que jogar contra o Flamengo, não vai jogar fora de casa mais. Exatamente. Já inverte a história. É um jogo que, cheque, tá fora, não vai precisar... Claro que não tem a menor garantia de que vai vencer em casa. Sim, sim. Mas não vai. É diferente, né? Certamente. Ô Mar, quando a gente vai para esse desenho tático do jogo, por onde que o Botafogo, por exemplo, conseguiu talvez ser melhor ou ter uma apresentação que fez o torcedor sair menos frustrado? A ausência do Arthur, somado à ausência do Matheus Martins, somado à ausência de Savarino, isso faz com que o corredor do lado direito, eu até pedi uma tela sobre isso, Mariana, o corredor do lado direito fosse ocupado pelo Vitinho. Olha lá. Se você observar, assim, o jogo do Botafogo, ele, no ataque, estava ali, esse 40% é Vitinho. Porque do lado esquerdo, o Botafogo funcionou muito mais. Então você pensa assim, mas atacou pelo lado direito e tal. Não atacou, não era produtivo. O produtivo, o proveitoso, era pelo lado esquerdo, com o Cuiabá e com o Telles. Jair, você tá me olhando com uma cara. Cuiabano. Eu falei Cuiabá. É Cuiabano. Sim. É um apelido. E que mais uma vez também foram importantes, mas isso... Eu nunca falei Cuiabá na minha vida, falei hoje. Logo hoje que tem informação. Você estava pensando na análise. Mas isso é sobre um ponto forte do Botafogo do lado esquerdo ou de uma fraqueza do Flamengo defensivo do lado direito? Eu vejo mais o lado do Botafogo. Tá. O Botafogo tentava jogar por ali. Os ataques produtivos, ficou menos tempo, mas os ataques produtivos do Botafogo foram pelo lado esquerdo. Tá. Com o Alex Telles, com o Cuiabano, com todas as associações que o Botafogo consegue fazer por ali. Quando eu falo de informação, a informação que vem muito forte da Inglaterra, e daqui a pouco tem janela aberta, é que o Brighton vem com tudo pra cima do Cuiabano. Do Cuiabano? Sim. Olha só. Brighton que já na temporada passada contratou o Barco, que foi do Boca. Eles jogam um pouquinho, mas já foi fazer empréstimo para rodar um pouquinho mais na Europa. Sevilha, né? E é um jogador mais ainda, assim, inclusive fisicamente. Estilos completamente diferentes, né, Mar? E o Cuiabano é muito mais forte e mais experimentado, talvez. Então, o papo é esse. Não quer dizer que está vendido. Né? Ô, Jair, só pra gente fechar aqui, 30 segundinhos. A torcida do Flamengo tá na bronca com o Felipe Luiz ou tá dentro do... Não chega a ser bronca, mas acho que já começa assim a contestar algumas situações de jogo, algumas escalações, principalmente quando não tem os dois pensadores. Tá. Tá aí, nação, as últimas informações do Mengão. Então o Flamengo nesse momento está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tem 4 pontos de distância do Palmeiras, que é o líder nesse momento, e precisa vencer a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que será contra o Palmeiras, para poder diminuir essa distância. Porque se caso o Palmeiras vence, aí vai complicar. 7 pontos de diferença é muita coisa, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Até lá tem muita coisa. Tem a partida da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.